Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa disciplina de Identidades e Diversidades Étnico-Raciais, para a turma de Pedagogia. Né? E antes da gente começar a falar do porquê essa disciplina é importante para os educadores, vamos passar por alguns conceitos relativos à temática, tudo bem? Então vamos começar pelo conceito de raça. Né? O que é a raça? Né? A gente tem alguns autores, Guimarães, por exemplo, cita que raça é um conceito que não responde a nenhuma realidade natural, né? Porque essa classificação racial, ela é cunhada por uma classificação social. Você não tem raça como uma identidade biológica, e sim uma classificação social. E as suas bases residem na negativa, reside na atitude negativa frente a certos grupos sociais. Tá? Ou seja, a raça, né, em outra definição, ela se faz necessária entre, né, espécies e é apresentada por Schwarbach e Sobrinho como um conjunto de indivíduos, né, morfo-anatômico fisiologicamente semelhantes. Ou seja, não existe a raça humana. Dentro da raça humana você não tem diferenciações morfológicas, tudo bem? Na história da ciência, existe aí um estudo, né, a taxonomia, que busca a classificação de seres vivos, né? Mas nós, como homens, pertencemos ao filo dos cordados, ao subfilo dos vertebrados, como os peixes, à classe dos mamíferos, como as baleias, à ordem dos primatas e à espécie humana. A partir daí, não temos mais nenhuma outra classificação dentro de raças. Tudo bem até aqui? Então, a raça, como entendido, né, que foi fruto das teorias raciais produzidas na Europa, ela traz um critério. O termo raça é usado como um critério de hierarquia, a determinação racial dos comportamentos e as proposições dos males da miscigenação. Quer dizer, é uma ideia trazida para a colônia. São ideias estabelecidas na Europa, na época das grandes navegações, e que acabam refletindo aqui no Brasil colonial. Tudo bem? Depois, durante um certo período, o termo foi banido do vocabulário científico, muito por causa do que aconteceu durante a Segunda Guerra, o Holocausto, a questão da segregação racial nos Estados Unidos, que perdurou até o pós-guerra, e o apartheid na África do Sul, que durou até 1994. Então, em termos científicos, esse termo raça ele foi banido. Mas então, por que surge o questionamento de raça? Porque ele retorna à nossa linguagem atual. Porque aqui no Brasil, o uso popular do termo cor substituiu o termo raça. Nós não deixamos de ser racistas porque não falamos de raça. Né? Nós continuamos com uma mentalidade racista pela cor apresentada pela pessoa. Somos seres humanos, né? Então não podemos distinguir raça entre os seres humanos. Tá? Então a cor de pele, ela passa a ser, né, uma forma de segregação, e a pessoa, por exemplo, no Brasil, no IBGE, a gente se autodeclara. Não é o pesquisador que olha você e diz se você é branco, se você é pardo, se você é negro. Você se autodeclara. Então, essa percepção, né, ela passa por essa construção social do que é raça. Tá? Tudo bem? Raça até agora. E a gente tem também um outro conceito, que é o de etnia. O que seria, né,
a etnia? É um termo que aparece para substituir, mas não completamente, o conceito de raça. Porque a etnia, ela agrupa, ela tem a ver com a cultura. Então, é a coletividade de indivíduos humanos com características biológicas semelhantes e que compartilham a mesma cultura, a mesma língua, né? E você, de uma etnia, você consegue se diferenciar, identificar-se como um grupo distinto dos demais. Tudo bem? Então, não são sinônimos. Quando você fala de etnia, você está falando também da cultura, do meio em que aquela pessoa foi criada. Ok? Também outro termo que nas discussões étnico-raciais aparece é o etnocentrismo. O que significa, né? Ele trata da condição de você olhar o outro com as suas lentes, né? Você usa os seus valores para olhar e fazer juízo de valor a respeito dos valores de outras pessoas. Tudo bem? E o racismo. O racismo, ele é o ato de discriminar, né? Com base em motivos raciais, como a cor da pele, a textura do cabelo, o formato do nariz. Então, quando você começa a discriminar em função destes requisitos físicos que você enxerga naquela pessoa, você está cometendo um ato racista. Tá? E o racismo, ele tem, né, a base dele, ele é uma conduta ideológica que visa, né, a confirmação da existência de uma hierarquia entre as raças, entre os grupos raciais, uma vez que só existe a raça humana. Tá? E o racismo no Brasil, ele é crime desde 1989, ele é inafiançável, ele não prescreve. Então, um ato racista, ele pode ser cobrado posteriormente. Tudo bem? Você pode ser levado aos tribunais em qualquer momento. E o preconceito racial é a ideia, né, você exerce essa ideia de hierarquia das raças. Tudo bem? É uma atitude desfavorável para um grupo ou indivíduo que nele se insere. E é baseada não em seus atributos reais, não pelo que a pessoa é, mas pela sua ideia preconcebida. Tá? Então, a discriminação racial é o ato de praticar o preconceito racial. Tudo bem? Aqui no Brasil, a gente sempre teve a visão de fora que não existe racismo no Brasil. Porque a gente, desde 1944, existe um termo para justificar isso, que é a democracia racial. O que acontece isso? É atribuído a Gilberto Freire, né, em uma entrevista que ele dá, mas ele não usou exatamente essas palavras, mas o conteúdo daquilo que ele dizia que existia, né, uma aproximação, ele destaca esse efeito positivo da aproximação entre brancos e não brancos, que no caso os europeus, indígenas e negros, trazendo uma mistura das heranças culturais. Mas isso, como ficou muito velado, o Brasil era vendido como um país que não tinha essa discriminação, então não se via, o racismo ele ficou velado. Não se via como nos Estados Unidos a segregação racial, a luta dos negros em função disso, ou mesmo o apartheid na África do Sul. Aqui, para o mundo, no Brasil, não existia racismo. A miscigenação dessas três raças abriu, né, esse caminho para essa concepção que não existia o racismo do Brasil. Então a gente fala que a democracia racial foi um mito e que agora a gente consegue discutir, trazer isso
esses itens, essa discussão à tona, né? Aqui um quadro que demonstrava isso, né, que vendia essa questão da democracia racial, a avó negra, a filha já mulata e o filho já, o neto aqui, né, bastante embranquecido pela mistura. Questão da identidade também vai aparecer bastante. A identidade, ela é um conceito, ela é desenvolvida na primeira fase da infância. Então, o indivíduo ele começa a se reconhecer como humano ao observar os outros humanos, tá? A identidade, ela é um desenvolvimento coletivo, né? E ela é construída socialmente. Eu não posso construir minha identidade isolado, sozinho, tá? E a identidade negra, ela acaba por ser um produto social, né? Resultante de um conflito envolvendo a discriminação, exclusão social, exploração e, por fim, a opressão. Nesse meio, né, você começa a ter o sujeito que ele foi de forma direta, né, ou indireta, o desenvolvimento da identidade do sujeito na primeira infância, fazem que ele é suscetível a essa discriminação. Você forma um sujeito que ele entende a situação em que ele vive e começa a reconhecer a situação de racismo e, além de denunciá-la e combatê-la. Então, é importante se apropriar da identidade negra para ele poder reconhecer as situações de racismo. Ele deixa de negar a sua identidade negra e começa a denunciar e combatê-la. Tudo bem? Então, aqui está a bibliografia deste capítulo e nos vemos no próximo. Muito obrigada. Olá, sejam bem-vindos, seja bem-vinda à disciplina Identidades e Diversidades Étnico-Raciais. Hoje, na nossa segunda parte do primeiro capítulo, vamos falar como ocorreu, né, como se desenvolveu essa visão étnico-racial no Brasil, né? Então, a gente tem que voltar um pouco na história e falar da expansão territorial europeia, né? A descoberta do Brasil ela não acontece por acaso. Portugal e Espanha e o papado haviam já estabelecido acordos de expansão geopolíticas, né? E a gente tem a chegada dos portugueses ao Brasil. Quando eles chegam aqui, a gente tem os povos indígenas, né? Eram vários povos oriundos de diferentes troncos linguísticos, né, e agrupados em comunidades diferentes e com elementos culturais diferentes. Então, eram muitos povos, né, diferentes entre si e que, na visão do colonizador, eram índios. Sendo o primeiro contato dos portugueses com o grupo Tupi, né, os valores desse grupo foram utilizados, né, no processo de aculturação do povo brasileiro. A partir do momento que você começa a trabalhar com esses índios, né, principalmente os missionários jesuítas, eles começam a aprender o Tupi-Guarani e, durante o processo de catequização, eles incorporam nas suas lições o deus Tupi, né, que seria Tupã, a divindade que controlava raios e trovões. Essa abordagem, né, corroborou a prática colonialista de domesticação, catequização e, posteriormente, a escravização dos indígenas. E essa força de trabalho era essencial, porque no princípio era o extrativismo, né, do pau-brasil, depois foram desenvolvidas as lavouras de cana-de-açúcar e depois nos engenhos para poder processar essa cana-de-açúcar. Nos primeiros anos de colonização,
essa relação com os grupos indígenas foi a base do escambo e foi até certo ponto tranquila, existia aí um princípio de troca, né? Porém, eles precisavam de uma mão de obra que fosse mais ativa na produção. A gente não pode assumir, né, que essas imposições foram aceitas passivamente pelos indígenas. Como escreve Chicarino, os pés nômades não se fixavam na plantação de cana-de-açúcar, né? E adicione-se a isso que os índios eles foram retirados do seu ambiente, foram vestidos, né, escravizados, sob condições violentas. Então, nesse momento, eles começam a fugir. E por conhecer bastante a região, eles logravam êxito nessas fugas, né? Eles não aceitavam aquela condição de ficar no mesmo ambiente, ali sendo castigado ou atuando como escravos, né? E ao longo da história, as comunidades indígenas do Brasil foram muitas vezes desconsideradas pelos governantes e pela própria comunidade não indígena. Quando os povos indígenas eram lembrados, o objetivo era tomar-lhe as terras, escravizá-los, civilizá-los, sobre uma visão etnocentrista, né? Você via aquele povo que não tinha... Os portugueses chegavam, viam aquele povo que não tinha um templo, né, alguma adoração, eram considerados infiéis. Então, a visão, né, etnocentrista, a visão do colonizador tomava vulta em relação à visão do povo indígena. Continua, primeiro, o governo criou o Serviço de Proteção ao Índio, que foi extinto em 1967, dando lugar à FUNAI, Fundação Nacional do Índio. O trabalho do SPI era atribuído, ao trabalho deles era atribuído um caráter heróico, porque eles entravam em contato com os indígenas e tudo mais. Mas a maioria das tribos já tinham tido algum contato com os não indígenas. Também existiu relatos de contaminação intencional pelos agentes de contato de doenças que os indígenas eram vulneráveis, tudo em função, né, de interesses exploratórios das regiões, que passava pela agricultura, exploração mineral e madeireira. Então, antes de sair para uma jornada, né, de pacificação, eram verificados quais os interesses que os indígenas estavam dificultando para eles poderem sair nessa abordagem. Hoje, a legislação da época, né, considerava os indígenas incapazes. Somente na Constituição de 1988 que a gente começa a ter o indígena não pode ser mais compreendido como um ser humano parcialmente incapaz. Ele é alguém plenamente capaz. Na Constituição só coloca exceção àqueles índios isolados, aqueles que nunca tiveram contato com o não indígena. Com essa dificuldade de manter o indígena na lavoura e também por questões territoriais, era fruto da sua expansão territorial e influência econômica e política, os colonizadores portugueses foram buscar mão de obra na África. Eles já usavam na metrópole a mão de obra africana, né? E manter esse comércio negreiro fortalecia os laços econômicos e políticos. Então, essa conjunção trouxe ao Brasil, entre a metade do século XVI e meados do século XIX, mais de 5 milhões de indivíduos de diversas etnias. Os africanos eles eram capturados no interior e levados para o litoral,
Depois eles ficavam, eram longas caminhadas, eles ficavam esperando o navio negreiro aportar, eram embarcados. Durante a viagem eles eram batizados, colocados em porões dos navios, o ambiente abafado, insalubre. Durante a viagem, que durava até 50 dias, eram marcados a ferro e muitos morriam durante o transporte, né? Nesse momento, a característica de etnia, porque eram negros vindos de diversos lugares da África, diversas etnias, eram totalmente esquecidas. Eles misturavam os negros escravizados em função até de não haver possibilidade de comunicação, de haver revolta. Eles reagiam, quando chegaram aqui no Brasil, foram trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar, nos engenhos, eles reagiam de várias formas, ali limitada ao que eles podiam reagir, né? Você tinha as fugas e as revoltas, mas você também tinha pequenas negociações, né, que aconteciam porque os senhores investiam na compra daqueles negros escravizados. Eles treinavam, de certa forma, você tinha pessoas especializadas em algumas tarefas. Então, eles negociavam a plantação de uma horta, uma agricultura de subsistência, uma melhor condição na senzala. Então, essas pequenas negociações eram realizadas sempre, né? E os senhores cediam porque você tinha a mão de obra que era necessária, e no caso dos engenhos, poderia haver a sabotagem dos moinhos. Então, era uma troca ali bem pequena, mas havia alguma negociação, né? Após as fugas e até a ameaça de fuga, eles abriam esse caminho e para consolidar esses direitos adquiridos. Porém, quando as condições do cativeiro pioravam, os negros fugiam ou sozinhos ou pequenos grupos e começavam a formar os quilombos. Esses quilombos ficavam próximos de alguma comunidade onde eles poderiam vender alguma agricultura de subsistência e conseguir viver por ali. Mas 2 decretos reais já iniciavam a estratégia de impedir o acesso da população escravizada ao sistema de educação pública. Então, tem um de 1854, que estabelecia que instituição pública não podia admitir negros, e um outro de 1878, vendo que são 2 decretos de antes da abolição, né, que caracterizavam, esses dispositivos, eles caracterizavam as origens das desigualdades escolares já. Então, a gente já começa a ver a desigualdade escolar desde antes da abolição da escravatura, e que elas evoluíram, mas também se mantiveram. Tá? A luta da população afrodescendente na nossa sociedade não acabou após a abolição, porque eles foram libertos, né, mas não lhes foram garantidos nenhum direito que os ajudasse de qualquer forma ter uma vida digna. Eles não tinham direito à terra, trabalho, educação, saúde ou até mesmo habitação. Tudo bem, gente? Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Identidades e Diversidades Étnico-Raciais. Hoje vamos falar da questão da diversidade na educação, tá? Então, qual é a razão que nos leva a falar de diversidade com futuros educadores? O espaço escolar, ele é formado por alunos de diferentes grupos sociais, políticos, econômicos, étnicos, religiosos, né? Torna-se necessária a preparação de vocês, educadores, para entenderem essas diferenças, né, e se apresentarem, dessas diferenças que se apresentam nas salas de aula, e desenvolver um processo educativo inclusivo, buscando alternativas diferenciadas para atender esses diferentes grupos de acadêmicos, tá?
E dessa forma você vai evitar a exclusão e, consequentemente, a discriminação. Conceituando a diversidade, como palavra, ela está relacionada àquilo que é diferente, diverso, variado, a contradição, a oposição, né? Só que a simples definição registrada no dicionário poderia nos causar uma impressão de que a diversidade se aplica apenas ao que é diferente, que pode ser visto ao olho nu. E se ampliamos a nossa visão sobre as diferenças e dermos a ela um trato cultural e político, podemos entendê-la de duas formas. As diferenças são construídas culturalmente, né, tornando-se então empiricamente observável, ou seja, no mundo real você consegue observar essas diferenças, tudo bem? E elas também são construídas ao longo do processo histórico, nas relações sociais e nas relações de poder. A abordagem sobre diversidade em educação nos remete à ideia de dar oportunidade a todos os alunos de acesso e permanência na escola, com as mesmas igualdades de condições, respeitando as diferenças. Tudo bem? Na escola é possível compreender e perceber a composição por grupos muito diferentes. Tá? Para o desenvolvimento de uma ação pedagógica que atenda à diversidade na sala de aula, a escola e o educador precisam buscar alternativas diferenciadas, tá? Evitando a exclusão. A construção da diversidade sociocultural nos remete, quer dizer que nós vivemos em uma sociedade que se prevalece das diferenças, admite a alteridade, mas acentua de semelhança, né? E, consequentemente, evidencia a diversidade. Tá? Nesse contexto, para entendermos como a sociedade constrói a diversidade, torna-se necessário compreender antes, né, o que é diversidade cultural. Né? O conceito de cultura, de acordo com Levi-Strauss, trata-se do processo por meio do qual o homem dá sentido a si e a todas as coisas que o cercam. Então, a natureza e o outro, né, com o qual ele estabelece as relações de convivência. Também a cultura, o homem ele é produtor de cultura, né, e ele consome aquilo que é produzido. Então, ele é produtor e por ela é produzido. Tudo bem? Aqui um resumo, né, do conceito. A cultura é um processo pelo qual o homem passa. Então, vamos ver aqui, ó. A cultura, depois, dentro de cultura você tem ideias, crenças, representações, tá? Depois você tem a regulação, ela regula a relação dos homens entre si e com o mundo, né? A partir disso você desenvolve o conjunto de conhecimentos acumulados por uma sociedade transmitido de geração em geração. A partir daí, a transmissão do conhecimento, ela vai se dar por meio da linguagem. Então, você viu que, a partir de uma crença, de uma ideia, você vai desenvolvendo essa cultura até chegar numa linguagem na qual você transmite esse conhecimento. O mundo cultural é um sistema de significados. Então, a linguagem, parentesco, religião, os mitos, a arte, né, a economia, tudo aquilo que é estabelecido pelo grupo ao qual somamos, né, você contribui para esse sistema de significados. Ao nascermos, iniciamos um processo de assimilação, em que aprendemos, a partir da linguagem, um conjunto de informações simbólicas ao longo de muitas gerações. Tá? O que chega a nós já veio, né,
faz parte daquele grupo social a qual pertencemos através de gerações, de ensinamentos passados de gerações anteriores. Como grupo social, para si, ele estabelece um conjunto de regras, né? Responsável para delimitar os pensamentos e as ações, além de determinar os modos de vida, né? Nossas emoções, nossos valores construídos e nossos juízos morais, éticos e religiosos são determinados culturalmente. Então, é a nossa cultura, a nossa herança cultural que nos leva, né, à construção desses valores. Esse encadeamento de saberes, né, vai gerar seres humanos únicos. Então, quando você vem formando esse conjunto de valores com ideias que vieram de geração a geração, você chega num ponto em que você vai escolher o que serve, o que não serve, como você vai se formar como ser humano e dessa forma um ser humano único. Tá? Então são essas pessoas, esses seres humanos únicos que chegam às salas de aula. Como abordá-los, né? Então, quando você quer uma nação forte, tá? As nações que se querem democráticas vêm-se desafiadas a garantir a educação que respeite e reconheça as culturas e os conhecimentos das comunidades, de onde vem o estudante. Eu preciso colocar o estudante num contexto real, tudo bem? E que, ao mesmo tempo, ajude a construir uma comunidade pública e democrática. Então, eu respeitando as condições desse ser humano único que chega à minha sala de aula, eu vou estar construindo, né, em função uma comunidade pública e democrática. O que ele vai levar para a comunidade vai ser esse mesmo respeito que ele encontra em sala de aula. Tudo bem? Então, aqui a gente encerra essa questão do conceito de diversidade, tá bom? Espero vocês nas próximas aulas. Obrigada.